Olá, galera! Como prometi, vou postar parte da aula de hoje, terça-feira, 26 de maio. Por favor, não perca a próxima terça, nossa aula, que será mais cedo, viu? 9 horas para o 7º ano, tá bom? Por conta das interferências, né, que às vezes tem, na internet que cai, outros probleminhas, barulhos, crianças, né? Em algumas das nossas aulas, às vezes a gente pode perder um pouquinho, então a gente tem a oportunidade de rever a aula. Mas isso não é desculpa para faltar aula em tempo real, tá certo? Porque você pode ver o conteúdo, mas não tira a falta. Então, o que a gente viu na aula de hoje? Vamos lembrar? A gente falou sobre os 5 reinos dos seres vivos, né? Então, na aula passada, a gente falou sobre a classificação dos seres vivos e o reino é o primeiro. Então, vamos aprender um pouco mais sobre a diferença. São 5 reinos, né? A gente sabe. E de acordo com as suas semelhanças, todos os seres vivos estão agrupados em diferentes categorias, que vão de reino até espécie, né? Lembra na nossa aula? Um reino é a categoria de maior abrangência e engloba seres vivos que apresentam características semelhantes, porém, algumas peculiaridades importantes, né? Então, atualmente, consideramos a existência de 5 reinos: o Monera, Protista ou Proctista, né? O reino Fungi, o Plante e Animalia. Essa classificação foi proposta pelo pesquisador Wintek em 1969 e até hoje é uma das mais aceitas, tá certo? Então vamos iniciar a apresentação dos 5 reinos dos seres vivos. Como já falei, né? A gente estudou a taxonomia, onde nós estudamos que são 7 categorias. Começa com o reino, depois o filo, e ela vai ficando mais específica até chegar em espécie, que é a menor unidade. E aí a gente vai estudar agora como o reino é dividido. Então, esses reinos são divididos em 5 reinos, na verdade, que são os 5 reinos dos seres vivos. Essa divisão faz parte de um clássico sistema de classificação dos seres vivos. Então, lembrando, né, que foi em 1969 pelo biólogo e botânico norte-americano Robert Wintek. Ele tem como base as características fisiológicas destes seres. Como existem milhões de espécies de seres vivos em nosso planeta, esse sistema de classificação é extremamente útil. Ele facilita a identificação dos seres, as relações existentes entre as espécies de cada reino, além de ajudar no estudo e entendimento da evolução. O que é importante a gente registrar aqui é que, na verdade, essa classificação ela já está um pouco ultrapassada pela ciência, né? Já existem classificações mais modernas, mas para o ensino didático ela ainda é muito importante, porque ela explica, né? E ela nos ajuda a entender essa divisão em 5 reinos. É mais usadas para o ensino fundamental e o ensino médio, tá certo? Mas falando de questões acadêmicas, né, já na faculdade, então vocês já vão ver que, na verdade, essa classificação ela já evoluiu bastante, tá bom? Então, o primeiro reino é o Monera. É formado por bactérias, cianobactérias e arqueobactérias, que são bactérias primitivas, também chamadas árqueas. Todos seres muito simples, unicelulares e com célula procariótica, sem núcleo diferenciado. Então, gente, nesse reino Monera aqui, tá certo? O que é importante? O que é que classifica? O que é que coloca nesse reino aqui? Todos os organismos que só tem uma célula, ou seja, ele já é o próprio organismo, tá bom? A própria célula já é o organismo, já é a bactéria, né? É uma única célula e ela já existe assim,
tá bom? E ela tem uma célula procariótica, ou seja, não tem um núcleo diferenciado. No entanto, é bastante complexo estudar bactérias e cianofícias, tá certo? Se a gente, como exemplo, a tuberculose, demorou muito para se chegar a um diagnóstico da tuberculose, de medicamentos, porque é necessário estudar de onde veio a bactéria, como foi que ela se desenvolveu, quais os processos de mutações que ela sofreu, porque ela vai sofrendo mutações até causar, né, essa doença que durante muito tempo dizimou muitas pessoas. E hoje, graças a Deus, ao estudo, a ciência já tem cura, né, para tuberculose, tá certo? Aí a gente vem para o reino protista ou proctista, que é basicamente formado e dividido em dois grupos. As algas unicelulares, ou seja, elas também têm uma única célula, e os protozoários. Apesar da simplicidade de sua divisão, a quantidade de elementos que compõem o reino protista não é. São 60.000 espécies de seres vivos. Quais são exemplos de seres vivos do reino protista? As algas e os protozoários. Aí a gente tem 3 exemplos aí, 3 ilustrações, tá certo? Nós temos as algas, né? E temos os protozoários, que é a ameba e a giardia, tá bom? Então, assim, são exemplos desse reino proctista. E o reino fungi? Ele compreende os organismos eucariontes. O reino fungi compreende os organismos eucariontes, heterotróficos, que se alimentam de nutrientes absorvidos do meio, com espécies unicelulares e multicelulares, formadas por filamentos denominados rifas. São conhecidos popularmente por leveduras, que é fermento, bolores, mofos, cogumelos e orelha de palmo. Então, assim, vocês já devem ter visto por aí, né? Esses cogumelos que em alguns lugares eles são comestíveis. Os mofos, os bolores, alguém já deve ter esquecido uma fruta, uma maçã, uma goiaba e deixou lá esquecidinha, né? Na gaveta ou embaixo da cama, que não pode, né? Tem que ter cuidado com isso. Mas aí você foi lá e viu que ela estava com uma massinha, né? Uma massinha branca acinzentada por cima. Então, realmente ali é o bolor, tá certo? Que geralmente são os fungos, né? Se alimentando daquele organismo ali, né? Que é orgânico, para poder... eles são heteróficos, então eles não produzem o próprio alimento. Eles precisam de um outro organismo para poder se alimentar. Olha o exemplo aqui, né? Cogumelos, orelha de pau e o bolor que eu estava falando agora. E aí tem o reino animal. O reino animal também é bem complexo. Aqui vai, né, do macaco ao mosquito, tá certo? Ao gafanhoto. Então, não importa o tamanho, todos os animais estão aqui. E são organismos multicelulares, todos eles, não tem nenhum animal que seja unicelular, certo? São eucariontes, ou seja, todos têm um núcleo, têm um material genético e que apresentam nutrição heterotrófica, ou seja, precisa de outro organismo para poder, né, gerar energia, para poder se alimentar. Não são capazes de produzir seu próprio alimento. Apesar de serem bastante distintos, anatômica, morfológica e fisiologicamente, todos os animais possuem as 3 características citadas. Como eu havia falado, tem animais maiores, menores, vertebrados e invertebrados, várias outras classificações que a gente vai ver nos animais, mas essas 3 características aqui, elas são comuns a todos os tipos de animais, certo? E aí a gente tem o reino vegetal ou plante, né? Aí tem as características desse reino. Eucariontes, são todos têm um núcleo organizado, eles são autótrofos, ou seja, eles produzem o próprio alimento, né? Toda planta, todo vegetal, ela produz o seu próprio alimento através da fotossíntese, né? Que os vegetais produzem.
Todos são pluricelulares, ou seja, tem várias células, tá bom? Tem mais de uma célula, tem várias células. E são células formadas por vacúolos, cloroplastos e celulose. Então, essa característica no reino plant, no reino vegetal. Olha aí que coisa bonita, né? Geralmente a gente vê um prato assim bem colorido e tem vontade de comer, né? Mas geralmente temos preguiça, né, de cortar a verdura. Às vezes a gente não habilita o nosso paladar, mas é uma riqueza enorme de proteínas, de vitaminas, né, de sais minerais. Então, é muito necessário consumir essa alimentação mais saudável, mais vegetal, tá certo? Então, a gente conclui a apresentação da nossa aula sobre os 5 reinos dos seres vivos. E qualquer dúvida, tá bom? Pode perguntar, pode colocar aqui nos comentários embaixo do vídeo, ou pode colocar na nossa própria agenda digital, pelo WhatsApp também pode fazer perguntas, tá bom? Então, assim a gente conclui. Como eu disse, vou postar essa aula, tá bom? Logo mais, para que vocês possam revê-la.